Paz, Senhor, irmãos. Amém. Boa noite. Boa noite a todos os homens do B-Rock, homens de fé, homens firmes no Senhor. Amém? Gostaria, primeiramente, pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quando os irmãos abrem a Bíblia, eu queria agradecer, primeiramente, a liderança, ao presbítero Wellington, meu cunhado, Reiner, pelo convite. É uma grande honra poder estar aqui nesta noite, poder falar da palavra do Senhor. Que Deus possa me usar como instrumento em suas mãos para falar o coração de cada um aqui nessa noite. Amém? Todos acharam? Diga amém. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém. Até aí, obrigado. Glória a Deus. Então, nós estamos entrando numa nova série de pregações, de palavras que será ministrada para os homens, e o tema é legado. Legado de fé. E ao lermos aqui a palavra do Senhor, 2 Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, na minha percepção, na minha pessoa, para mim, Paulo, ele é o homem, em segundo lugar, que deixou o segundo mais importante legado para nós, depois de Jesus Cristo, no Novo Testamento. E eu creio que todos aqui, nessa noite, foram influenciados diretamente ou indiretamente por um legado de alguém. Seja um pai, seja um avô, seja um bisavô, uma mãe, uma avó, uma bisavó, seja um amigo, seja um pastor que te deixou um legado na sua vida. Mas infelizmente, muitas das vezes esse legado nem sempre ele é útil ou de forma positiva em nossas vidas. Existem legados deixados prejudiciais e são ruins também para nós. Alguns foram úteis, outros não, nem tanto. Mas os que não foram, nós podemos sim aprender com os erros e ser ensinado através daqueles legados ruins e não seguir e trilhar o mesmo caminho. Eu lembro do meu bisavô, João Gimiro, como meu avô deixou um legado muito importante na minha vida. Porque ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem da qual não saía dos lábios dele palavras torpes. Era um homem sábio, amava a família. Algumas pessoas aqui que tiveram convivência com ele vão confirmar o que estou dizendo. E o mais importante, era um homem temente e servo do Senhor Jesus. Outra pessoa também que me recordo é do avô da minha esposa, o senhor Dercílio, o qual também tive convivência com ele. E o interessante é que esses dois homens que estou citando, eles me mostraram assim o mesmo comportamento, o mesmo legado, sabe? Parece que eles serviam o mesmo Deus, parece que eles aprenderam os mesmos princípios. E é verdade, os dois eram servos do Senhor e deixaram um legado muito bonito. E até hoje, aqueles que conviveram com ele sentem saudade de ter uma prosa com ele, conversar com ele, porque eram pessoas saudáveis, eram pessoas que demonstravam Jesus Cristo. O senhor Dercílio
Tinha 8 filhos. Desses 8 filhos, todos servem ao Senhor até hoje. Estão na casa do Senhor. Esse foi o legado deixado por eles. Essa noite eu queria te fazer uma pergunta. Qual o legado você tem deixado para aqueles que estão à sua volta? Para aqueles que convivem com você? Cada um de nós está deixando um legado. Todos os dias estamos adicionando algo ao retrato de nossas vidas. Aquilo que deixamos para trás. Nossas decisões, nossas contribuições, nossas prioridades permanecerá para os nossos filhos, nossos netos, nossos colegas de trabalho, nossos parentes, nossos amigos. A história da carta que nós acabamos de ver foi escrita por Paulo. Paulo, ele escreveu essa carta dentro de uma prisão em Roma. Tudo indica que ainda não havia saído da sua condenação à morte. Embora ele já estivesse esperando esse resultado. Encontramos as palavras de um homem mais velho cuja vida estava chegando ao fim. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, ele vem dizer: Estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Porém, o apóstolo Paulo, mesmo dentro da prisão ali, preso, sofrendo, vem falar que estava orando ali todos os dias para Timóteo. Noite e dia estou orando para você, Timóteo. E que ele não se envergonhe da prisão de Paulo. Timóteo, não se envergonhe na minha prisão. Porque aqui é um propósito de Deus para a minha vida. É o evangelho que me trouxe até aqui. Eu só quero te pedir uma coisa, Timóteo. Fortifique-se na graça de Jesus Cristo. Seja um bom soldado. Seja um atleta. Quando as dificuldades chegar, quando os momentos difíceis chegar, lembre-se de Jesus Cristo. Ele é o autor da fé. Ele é a nossa força. Então, nesse contexto todo, ele exorta Timóteo a levar sua responsabilidade a sério, a considerar ali a importância do seu legado que ele ia deixar. Paulo vem trazer nessa carta aqui, principalmente no primeiro capítulo que nós vamos ver aqui, alguns legados deixados por algumas pessoas. E nem sempre esses legados que Paulo vem mostrar de algumas pessoas que ele caminhou junto, vão ser legados bons, legados úteis. Existem alguns legados prejudiciais que foram deixados por pessoas que andaram junto com Paulo aqui nesse capítulo 1. E nessa noite eu quero trazer para nós, para termos uma meditação sobre isso. E o primeiro legado prejudicial que eu venho trazer para os irmãos, e que Paulo coloca aqui na carta, está lá no capítulo 1, versículo 15, que Paulo vem dizer assim: Bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. Esses indivíduos receberam uma menção na Bíblia. O nome deles está aqui na Bíblia. Mas qual foi o legado que eles deixaram? Abandonaram Paulo. Deixaram o parceiro dele para trás. Se envergonharam de Paulo. Paulo, ele gastou ali o seu tempo com aqueles homens, ensinando eles, instruindo eles. E aqueles homens abandonaram Paulo. No momento de dificuldade. No momento em que Paulo estava lá na prisão. Eles deixaram Paulo para trás. Com certeza isso foi muito doloroso para Paulo. Porque aqueles homens eram filhos espirituais de Paulo. Paulo ali tinha uma grande
apreço por aqueles homens. Paulo tinha se dado sem reserva para eles. O legado deixado para aqueles homens foi que eles abandonaram a Paulo, mas não somente a Paulo, mas também o Evangelho de Jesus. Havia ali, naquele contexto, lógico, uma perseguição do Império Romano àqueles homens. Talvez por causa do medo de serem presos como Paulo, talvez por causa até mesmo da morte, aqueles homens, medo da morte, aqueles homens abandonaram a Paulo. Obviamente, isso não justifica eles terem abandonado a Paulo. Isso não justifica eles dizerem não à fé, ao Evangelho. Porque nós devemos ser fiéis a Cristo até a nossa morte. Conta-se a história verídica de uma rebelião que aconteceu na China, que se chama a Rebelião Boxer. Ela aconteceu entre 1899 a 1900. Depois você pode pesquisar na internet, Rebelião Boxer, B-O-X-E-R. Essa rebelião ela era de extremistas nacionalistas chineses, que eles colocaram ali um terror ali contra os estrangeiros missionários cristãos que moravam na cidade, no país ali, e até mesmo contra os próprios cristãos chineses que estavam ali, naquele lugar. E aí, em um certo ambiente lá, reservado, uma escola, haviam ali várias pessoas. Então, os soldados fecharam todas as portas e deixaram aberta somente uma porta. E quando eles abriram essa porta, colocaram uma cruz no chão e falaram assim, ó: quem quiser sair e pisar na cruz, está livre, pode seguir o seu caminho. Mas tem que pisar na cruz e ir embora. Os 3 primeiros que saíram, pisaram na cruz e seguiram o seu caminho. O 4º era uma jovem. Ela chegou diante da cruz, perante a cruz ali, e se ajoelhou e orou. Não negou a cruz. E levou um tiro na hora. 92 pessoas que estavam atrás dela viram o exemplo dela, viram o legado que ela deixou, se ajoelharam diante da cruz e todos morreram. Será que se hoje entrasse alguém ali por aquela porta e pedisse para nós negar aqui a Jesus, senão nós perderíamos a nossa vida, será que nós estávamos dispostos? Será que nós estávamos fiéis com Cristo? Ou nós iríamos fazer igual esses homens aqui que abandonaram? Que legado nós iríamos deixar? E aí eu fiquei pensando e meditando nessa palavra aqui. O Espírito Santo tocou no meu coração fortemente e me disse assim: quantas vezes nós temos negado o Evangelho por coisas tão banais? Talvez você tenha colocado o exemplo aqui por causa da morte, né? Se você não negar, você vai morrer. Mas quantas vezes nós temos trocado o Evangelho por coisas, prazeres momentâneos no mundo lá fora? Por palavras torpes saírem da nossa boca? Por várias coisas tão pequenas. E às vezes nós não percebemos. Mas isso também pode nos levar à morte. Não a morte física, mas a morte distante de Jesus. A morte distante espiritual. A morte longe de Cristo Jesus. E continuando aqui, Paulo. Obrigado. Tá melhor esse aqui?
Beleza, então. Melhorou aí minha voz, irmãos? Ficou mais bonito? Obrigado. Então, continuando aqui, Paulo também alerta Timóteo acerca de algumas outras pessoas que deixaram um legado ruim. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 ao 17, vem dizer assim: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Cara, essa frase aqui me bateu tão forte. A linguagem deles corrói como um câncer. Que linguagem corrói como um câncer. Que a nossa linguagem possa ser vida. Que a nossa linguagem pode ser bênção para aqueles que estão à nossa volta. Quando olhamos para o retrato desses homens aqui que eu acabei de dizer, desses indivíduos, o que eles deixaram para trás, vemos um legado de deserção, falso ensino e oposição ao Evangelho. Mas o interessante é que nós também aprendemos com o erro desses homens, para não cometer o mesmo, para não trilhar o mesmo caminho. Isso nos ensina que nós possamos colocar isso em prática. E agora eu quero trazer para os irmãos os legados positivos, os legados úteis, que Paulo vem colocar aqui na primeiro capítulo de 2 Timóteo. E o primeiro dele que eu venho falar para os irmãos é sobre o irmão Onesíforo. O nome dele é meio complicado, vamos ficar mais fácil aqui. Onesíforo vai se chamar Oni. Entendeu? Quando eu falar Oni é o Onesíforo. Eu tenho uma dificuldade de falar o nome dele. Onesíforo. Eu sou meio... esse acento no I aí. Então é o Oni, o irmão Oni. A história do irmão Oni está lá no capítulo 16. Versículo 16 do capítulo 1 aqui. Vou ler com os irmãos, diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de o irmão Oni, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. O Senhor lhe conceda que naquele dia obtenha misericórdia diante do Senhor. E bem sabes quanto serviço ele me prestou em Éfeso. Irmão Oni. O irmão Oni também está com o nome escrito aqui na Bíblia. Mas o legado dele é diferente. Rapaz, que irmão top é esse. O irmão Oni, ele não se envergonhou das cadeias de Paulo, mas buscou ativamente o apóstolo em Roma. O irmão Oni, ele foi fiel. E a sua fidelidade é mais ainda notável, porque a sua história vem logo depois daqueles que se envergonharam, daqueles que se abandonaram. Aqueles ali me abandonaram, mas o irmão Oni, esse aqui, rapaz. E você pode ver na história, porque aqueles outros que abandonaram foi só um versículo, falando sobre eles. Mas o irmão Oni não. 16, 17 e 18, 3. A história dele está gravada em 3 versículos aqui na Bíblia. Porque ele não abandonou Paulo. Ele não negou, não. Meu irmão está lá passando por dificuldade, está na prisão, estou com ele. Que é nós. Que nessa noite, nós, homens, Biroc, nós possamos ser como o irmão Oni. Porque muitas vezes nossos irmãos estão passando por dificuldade, nós não podemos abandoná-los. Nós não podemos deixar de lado. Assim, estar juntos. Sim, estar presente. O que você está precisando? Eu vou ao seu encontro. Irmão, logo foi lá
não se envergonhou. Paulo estava lá na prisão. Você está doido lá na prisão visitar o caboclo lá? Vergonha é esse? Não, nem pensou nisso. Porque ele era verdadeiramente irmão de Cristo. Ele era fiel. Não só a Paulo, mas o que ele aprendeu e que Paulo ensinou a ele. Que foi cumprir o que Cristo nos ensinou. Aprendemos com Cristo Jesus. O legado deixado por ele foi um legado de fidelidade, serviço, amor prático, cuidado, apoio, especialmente em momentos difíceis. Porque apoiar em momentos fáceis é fácil. Quando tudo está bem, conta comigo, tudo beleza? Tamo junto. Aí entrou a dificuldade, some. Não, que nós possamos aprender com o irmão. Legado de companheirismo. E por último, o legado que foi deixado aqui, que está lá no capítulo, versículo 5. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Vó e a mãe de Timóteo. A fé que primeiro habitou na avó e na mãe de Timóteo. A primeira viagem missionária de Paulo visitou a avó e a mãe de Timóteo. Provavelmente, elas eram judeias que praticavam a antiga aliança. Então, através de Paulo, elas conheceram a Jesus. Através de Paulo, elas conheceram o Messias, o Salvador. Então, elas creram em Cristo. Uma fé sincera. E o interessante, que Paulo, sua primeira viagem, ensinou a elas, e elas creram em Cristo e começaram ali a sua caminhada com Cristo Jesus, sua fé em Cristo Jesus. E nesse período, até a segunda viagem missionária de Paulo, elas ensinaram a Timóteo a fé a qual elas aprenderam. O tanto é que na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele chega até a cidade de Timóteo, logo o povo vai falar, Timóteo já está se destacando. Aquele caboclo ali, está destacando na fé. Por quê? Porque ele foi ensinado pela avó e a mãe, o Evangelho, as Escrituras. Interessante, quando nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 7, vem dizer: Ouve, ó Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e deles falará, sentado em casa e andando pelo caminho, e deitando-te e o levantando-te. Assim como a avó e a mãe de Timóteo ensinou ele a fé em Cristo Jesus, ensinou o Evangelho, ensinou as palavras do Senhor, nós também temos a obrigação de ensinar nossos filhos, de ensinar os nossos netos o caminho do Senhor. E isso vai deixar um legado de fé na vida deles. No dia da manhã, nossos netos vão falar: meu avô, a fé que habitou em meu avô é que habita em mim. A fé que habitou em meu pai, que habita em mim. A fé que habitou em meu bisavô, que habita em mim. Esse é o legado que nós podemos deixar para as gerações futuras. Não somente para os nossos filhos, nossos netos, mas para os nossos colegas de trabalho, para os nossos parentes, para os nossos amigos. Esse é o papel nosso, fundamental aqui nessa terra. Deixar um legado de fé para aquelas pessoas que estão ao nosso redor.
independente de quem seja. Essa é a nossa obrigação. Mostrarmos a Cristo àqueles que estão à nossa volta. Então eu repito a pergunta: que legado você tem deixado? Na maioria das vezes não temos noção do testemunho que nós damos para as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas das vezes nós não temos noção de quantas pessoas estão nos olhando e vendo nossas atitudes lá fora. Porque aqui na igreja é fácil ser crente, que na igreja é fácil se comportar como crente. Mas nossos testemunhos principais é lá nosso trabalho, nossa família, por onde nós estivermos. Isso deve arder em nosso coração. Esse deve ser o principal legado que nós devemos deixar nessa terra. Então, queria contar uma pequena história, estou finalizando, que eu achei muito interessante, do pastor Josué Gonçalves. Ele conta uma história, um testemunho, que ele um dia foi, alguns irmãos que talvez até já poderem ter escutado, ele foi participar de um podcast, e ele estava no aeroporto, queria tomar um café, e ele estava com pressa para ir embora. E aí ele chegou lá na lanchonete e falou para a moça: olha, eu queria um café. E aí a moça falou assim: ó, ainda tem 4 na sua frente aí. E aí ele com raiva falou assim: rapaz, então fica com esse café aí, moça, vamos embora, tchau. Foi assim: rapaz, esse é o exemplo que você está dando, seu legado, seu comportamento como cristão, para aquela moça lá da lanchonete. E aí dizendo ele que ele na volta para casa, no aeroporto, ele foi lá na lanchonete de novo. Chegou lá, viu aquela moça, procurou: cadê aquela moça tal assim, jeito assim, cabelo tal. Aí ela está almoçando. Foi lá onde ela estava almoçando. Chegou para ela e falou assim: ó, eu queria te pedir perdão pelo meu comportamento. A moça: mas como assim tal? Não, é porque eu fui rude com você. Eu não te demonstrei o comportamento como um verdadeiro servo do Senhor. Pronto, foi embora. Pequenas atitudes que nós deixamos nossos legados. Nós vamos criando cada dia mais nosso legado. Pequenos comportamentos, nosso dia a dia, vai demonstrando nosso legado, demonstrando nossa presença de Cristo em nós. Então, que nós, homens do B-Rock, possamos deixar um legado principal em nossas vidas: sermos imitadores de Cristo Jesus. Se você colocar isso em sua vida, irmão, só vitória. As dificuldades virão, mas com Cristo é só vitória. Em Cristo é só vitória. Os problemas virão, mas em Cristo é só vitória. Porque, igual o Paulo disse aqui, ó, estou na prisão aqui, mas o meu tesouro está guardado lá. Um dia eu vou chegar lá e vou colher o meu tesouro. E vou ser reconhecido por Cristo Jesus. Queria convidar os irmãos a ficar de pé. Glória a Deus. Senhor, Tu és bom. Essa noite nós vamos orar. Que você possa ser sincero perante o Senhor. Que você possa demonstrar perante o Senhor a sua vontade, o seu querer, de cada dia mais, se parecer com Ele. Deixar um legado para essa geração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa noite reunidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, o Senhor conhece cada coração de cada homem aqui nesta noite. Que o Senhor possa assim, Pai, incendiar através do Teu Espírito Santo, através da Tua presença, que eles possam arder, Pai, na Tua presença e buscar cada dia mais, deixar um legado de fé para aqueles que estão à sua volta, Pai.
Que cada dia mais os seus passos possam se parecer contigo, que cada dia mais as suas atitudes possam se parecer contigo, Jesus. Porque nós estamos aqui nessa terra para deixar um legado de fé, para levar o teu evangelho àqueles que estão longe, para levar o teu evangelho àqueles que estão desviados lá no mundo, caminhando para o inferno, ó Deus. Que o Senhor possa levantar homens aqui, Pai, homens que vão deixar legados, que não abandonaram o evangelho, homens que vão deixar o legado, que foram fiel ao Senhor, fiel até a morte, fiel até o último dia de vida aqui nessa terra, porque nós sabemos que o nosso galardão não é aqui nessa terra, Pai, e sim com o Senhor aí nos céus, onde nós almejamos um dia estar com o Senhor. E nisso nós te pedimos, Pai, nos ajude a trilhar o caminho, nos fortalece, porque nós estamos olhando para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade.